Olá, queridos, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Antônio Barbosa, seminarista, licenciado em História e pós-graduado em História e Cultura do Brasil. O tema de hoje é oração. Porque nem sempre Deus atende às nossas orações do jeito que queremos, ou porque Ele não responde no exato momento que nós pedimos, ou porque em algumas situações Ele atende a uns e a outros não, justamente no momento em que mais estamos precisando de alguma coisa. Precisamos entender, primeiramente, que Deus ele está muito além do nosso entendimento. Os seus pensamentos e seus caminhos são muito mais altos do que os nossos, como diz o profeta Isaías. Devemos entender também que as palavras de Jesus não voltam atrás quando ele diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Mas não podemos esquecer do que o apóstolo fala: vós não recebeis por não saber pedir. Há uma complexidade, há uma distância entre o homem e Deus, e nós devemos entender alguns parâmetros pelo qual Deus atende a uns no exato momento que se clama. Deus não atende da forma que queremos a outros, e também às vezes ao nosso entendimento Deus demora a responder. Há um tempo longo para uma resposta. Antes que eu continue falando, é necessário aqui abrir um parênteses e dizer que sim é uma resposta, não é uma resposta, e o silêncio também significa ou pode significar uma resposta de Deus. Então, devemos entender alguns parâmetros para podermos entender por que às vezes as respostas de nossas orações podem parecer demoradas. O primeiro ponto que nós não podemos esquecer é que Deus ele é atemporal. Nós estamos acostumados ultimamente a falar e recebermos respostas instantâneas. Por exemplo, o chat de WhatsApp troca diariamente, em média, 100 bilhões de mensagens. O chat do Instagram, que é uma outra mídia e rede social que nós usamos muito diariamente, que é um chat muito chato. Mesmo assim, eles trocam em média por dia no mundo 60 bilhões de mensagens de ida e volta. Eu, por exemplo, participo de um grupo na empresa em que trabalho que compõe pessoas da América Latina inteira. Então, às vezes temos uma dúvida técnica, mandamos uma pergunta e em frações de segundo vem uma resposta de alguém da Argentina, do Chile, da Bolívia, da Colômbia, de outros países, frações de segundos. Nós mandamos uma pergunta e volta uma resposta, ou eles mandam uma pergunta e recebem uma resposta em frações de segundo. E nós queremos, às vezes, transformar as nossas orações em um chat de conversa. Queremos mandar uma pergunta, ou pedir algo, ou solicitar algo a Deus, e queremos, às vezes, a resposta instantaneamente. Deus, ele é atemporal, ele não está sujeito a modelos de mídias sociais e também não está sujeito a situações humanamente criadas para responder ou não responder alguma coisa aos seus filhos. Esse fator de que Deus é atemporal é muito importante. Cabe um parêntese aqui para entendermos como funciona o sistema solar. Por exemplo, de onde vem o tempo? Tempo de 24 horas que nós estamos inseridos. Começamos a contar no relógio civil ou romano, estabelecido pelo Império Romano na época, o dia a partir de 0 horas, ou à meia-noite, como alguns dizem. E quando ele se completa um ciclo de 24 horas, ou seja, 86.400 segundos, fecha-se o ciclo de um dia. E que dia é este, Antônio? Este dia é o movimento de rotação do planeta. Ou seja, o planeta ele está girando em torno do seu eixo, né, como se fosse uma bola. Vou pegar isso aqui como exemplo, não fazia parte do programa, mas está aqui, né? Ele girando em torno de si ao seu sentido de rotação, a média de 1.700 km por hora. Quando ele completa um ciclo de volta, né, inteiro, fechou 24 horas certinho. Sendo que também existe um movimento de translação. Ao mesmo tempo que ele está rodando em torno de si, ele também está rodando em torno do Sol. E isso se dá o nome de translação, que é a uma velocidade média de 3.600 km por hora.
há uma rotação em torno do seu próprio eixo e em torno do Sol. Duas situações relacionadas à Terra. Esse movimento de rotação, 24 horas, e o movimento de translação, que é uma volta completa ao redor do Sol, nós chamamos de translação, que aí se completa o ciclo de um ano, 365 dias. E o que isso tem a ver com o tempo e com Deus atemporal? Cabe dizer aqui, queridos, que estamos inseridos em uma galáxia chamada Via Láctea. O nosso tempo depende do Sol, né? Se não existisse o Sol, a Terra estaria girando em torno de si, mas não estaria girando em torno de algo que daria sentido ao tempo. Então, o que dá sentido ao tempo no planeta Terra é o Sol. Nós fazemos parte de uma galáxia, entre outras bilhões de galáxias e trilhões de planetas, trilhões de estrelas, e sem falar da infinitude e do surgimento de novos planetas e novas estrelas diariamente que acontecem. Uma simples galáxia em meio ao universo, em um sistema temporário criado por Deus. Um mecanismo, Sol, Terra. Por exemplo, o dia na Terra dura 24 horas. Se nós estivéssemos em outro planeta com uma massa maior, com um raio maior, mais distante do Sol, provavelmente para ele dar uma volta completa seria muito mais de 24 horas. Então o dia em Plutão, provavelmente, ou em Marte, ou em Mercúrio, é bem diferente do dia aqui no planeta Terra. Um dia na Terra pode ser muito menor do que um dia em Plutão, para vocês terem ideia. E há uma complexidade de tempo em uma galáxia ínfima, pequena, em relação ao universo por completo. Agora, voltando ao que eu falei sobre que Deus é atemporal, o que é que eu quero dizer? Deus criou um sistemazinho pequeno chamado Via Láctea. E ele está acima desse sistema. Todas as galáxias foram criadas por ele. É como se fosse um relógio. Um criador de um relógio, ele cria e de longe ele observa aquele relógio marcando a hora, com as suas engrenagens girando, marcando o tempo certinho através de uma energia gerada através da pilha. Logo, o criador do relógio não está inserido dentro do relógio. Ele está fora daquele sistema criado por ele. Deus, ele é atemporal, está acima. Então as respostas de Deus não são mediante o meu relógio. A resposta de Deus não é mediante o tempo marcado por mim. Eu falo aqui, quero uma resposta hoje, agora, já. Mas o tempo de Deus pode ser muito diferenciado, porque ele pode dar uma resposta hoje, pode dar uma resposta daqui a 10 anos, a 20 anos, a 30 anos. E a Bíblia vai dizer que um dia pode ser como 1000 anos para Deus, ou 1000 anos como um dia. Porque ele é atemporal, ele não depende desse sistema criado por ele, o sistema solar, que se não fosse o Sol, se Deus tirasse o Sol, todo sentido de tempo se perderia na Terra. Eu não sei se vocês conseguem me entender e me alcançar, mas cabe dizer que as respostas dependem de Deus. E ele é atemporal. E a segunda coisa é que Deus, ele é absoluto. E as respostas positivas que vêm muitas vezes a favor de nós, da sua igreja ou daqueles que clamam a ele, independente de quem seja, é pela sua infinita misericórdia. É pela sua infinita graça. Porque se Deus fosse agir com justiça, aí o profeta conta lá atrás no Antigo Testamento dizendo assim que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Então, a resposta positiva é uma exceção da vontade de Deus, que é absoluta, em querer ou não abençoar alguém. Deus não tem obrigação em nos socorrer mediante, muitas vezes, 99% das situações são problemas que nós procuramos. Por exemplo, a gente constrói uma casa dentro do rio e aquele rio estava desativado há mais de 20 anos, não havia chuva torrencial forte para encher, e a gente acha que nunca vai acontecer. Então constrói uma casa no rio e de repente dá uma enchente, a gente clama a Deus: ah, Senhor, me socorra, venha cá, minha família. Pela sua infinita graça e misericórdia, Deus pode socorrer, mas ele não tem obrigação. Até porque ele nos deu entendimento para discernir o que é certo, o que é errado, se deve, se não deve, se pode, se não pode.
A gente constrói algo em um lugar proibido e depois vem envolver Deus em nossos problemas. E eu poderia dar aqui infinitos exemplos de coisas que a gente envolve Deus. E nem sempre é um problema de Deus, é um problema nosso. Então Deus não tem obrigação de socorrer. Deus, por sua infinita graça e misericórdia, pode querer nos socorrer. Queridos, que fique claro então para nós que as orações dependem de uma resposta, a resposta vem de Deus e o tempo de Deus não é o nosso tempo. E ele pode ou não querer responder positivamente. Se ele responder positivamente, amém. Glória a Deus por isso, foi a sua graça e misericórdia. Se a resposta for não ou silenciosa, Deus está sendo em si Deus, porque ele não tem obrigação nenhuma conosco, senão usar de vez em quando, ou quase sempre, de sua misericórdia. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.